A gente traz Em, aí. em falar em peste bubônica, essa aí foi um pouco mais sinistra, que eu tava vendo. Eu tinha pesquisado sobre e depois, né, a gente chegou a assistir aquele seriado do Netflix lá do Felipe Castanhari que ficou assim de primeira. Foi assim, levou o nome do Brasil lá em cima em termos de qualidade de gravação. Que ele fez, eu acho que um dos primeiros episódios, não sei se foi o primeiro. Não, acho que o primeiro foi Triângulo das Bermudas. Acho que foi o segundo ou foi o terceiro que ele falou sobre a peste bubônica. Ali era sinistro, tinha gente aproveitando da época da peste para pegar o jeito que as pessoas estavam assustadas e ganhar dinheiro com isso, que eles fantasiavam tipo, parecendo um urubu assim, com bico assim. Aí, por que aquele bicão? Porque uns médicos, né? Eram médicos e tinham Falso médico. que eram falsos médicos se vestiam assim. Que naquele bico ali tinha aquele bicão grande que eles colocavam vários aromas para aliviar a respiração dele, porque tinha tanta gente morta no meio da rua assim, e ficava subir aquele cheiro, né? Uhum. Pra ele não sentir aquele cheiro e desmaiar e passar mal, né? Colocava lá e para poder respirar melhor com aquela máscara. Aí parecia um clima de terror. Na hora que aquele médico passava no meio da rua, as pessoas começavam a fechar as portas porque elas pensavam: nossa, a morte está chegando aqui de um jeito muito avassalador. As pessoas começavam a fechar a porta assustado. Aí os familiares tinha gente ruim na casa dele, aí esse pessoal ia para ajudar a tratar. E muitos desses eram médicos falsos e iam para as famílias derem dinheiro para Darem eles dinheiro. ele tratar, mas aquela pessoa já estava quase condenada ou às vezes aquele cara não sabia nem consertar. Aí começaram a ir médicos de quinta para essas cidades para arrumar, as pessoas estavam aproveitando. O momento Pra ruim é a você ver que desgraça não dos vem de outros. agora, né? Esses aproveitadores. A Isso aí não vem pilantragem, de né? A agora. pilantragem acho que é mais Pilantragem vem antiga que alto. a roda, né? É, com certeza. E isso aí, a peste bubônica, não sei como começou. É diferente aqui do coronavírus, que a gente fala do morcego e tudo mais. O da peste bubônica começou assim. Um país estava em guerra com o outro, aí tinha uns muros altos, né, daquele país, e o pessoal que estava em guerra atacando coisas de um lado por cima do muro, acertando, eles brigando, né, um com a flecha aqui, e outro pessoal Uhum. atacando coisa do outro lado do muro. O pessoal do exército dele começou a passar mal, começou a ficar com as manchas, né? E começaram a passar mal. Aí o que eles fizeram? Poxa, que estranho. Aí eles viram que essa pessoa que estava passando mal, quem estava perto deles, também ficava mal. Começava a inchar, começava a ficar com os inchaços, começava a ficar estranha a pessoa. Aí o que eles fizeram? Eles, eles pegaram essas pessoas, colocaram elas na catapulta e começaram a atacar do outro lado do muro, atacando pessoas mortas Próprias pessoas. infectadas. Aí essas pessoas que estavam atacando, passando pro outro lado do muro, começou a infectar o reino que estava do outro lado do muro e essas pessoas do outro lado do muro do reino estavam começando a morrer. Então, não era, sabe o catapulta que coloca Aham, pedra? Em sei vez que de você colocar vai. pedra, eles colocavam as pessoas infectadas do exército deles e começaram a atacar pro outro lado. Você vê, a engenharia a Assim, engenhoca, a artimanha do ser humano, taca a arma deles e atacar a gente morta, infectada. Aí foi assim que começou a peste bubônica lá. e assim isso foi se alastrando, né? Não teve Foi. jeito. Bom, é assim, a doenças sempre vão existir, doenças novas. O ser humano, ao mesmo tempo que ele tem a capacidade de tentar curar, ele também tem a infeliz capacidade de enganar, a infeliz capacidade também de criar coisas para matar. É, Então, porque onde que o cara pensou assim, pô, esse cara tá infectado, vou tacar do outro lado. Mas assim, numa guerra, numa guerra é meio complicado, né? Mas eu acho que o cara, primeiro que tacou, não sabia que ia alastrar na Europa toda e ia virar um caos. Eu acho que a peste bubônica acabou com mais de um terço da população da Europa. sim, Foi muito sinistro, assim. O Covid acho que não chega nem assim, não vai, ele não vai nem perto. chegar, nem Porque perto. lá a quantidade de pessoas infectadas que teve do Covid não chega nem perto da quantidade de pessoas que morreram com, com a Por peste conta da bubônica. peste bubônica. Porque ali foi que a peste bubônica as pessoas conhecem pela peste negra, né? Porque a pessoa começa a inchar aqui os nódulos, que a gente tem uns nódulos. Se você pegar e Sim, colocar a mãozinha aqui no sovaco, os aqui, né? linfomas, né? É quando o seu sistema imune tá ruim, começa a inchar. Aí as pessoas começaram a ficar preta, aí chamar de peste Peste negra, negra. né?
E era assustador, porque naquela época as pessoas não tinham o saneamento básico que nem tem hoje. Os ratos frequentarem a sua casa, ficar dentro da sua casa, era mais comum. Eles eram os animais de estimação daquela época, né? E as pessoas pensavam, não, isso acontecia só nas pessoas do reino mais baixas, assim, que tinha condições financeiras, né? Baixa em Uhum. termos de condições de vida. Mas não, isso acontecia também com o rei, nos reinos, no palácio, porque eles não tinham esse hábito de colocar o lixo para fora, que nem a gente tem de colocar todos os dias. O lixo era, por exemplo, colocava o banquete aqui, as pessoas comiam, tacavam o lixo aqui no canto, o rato frequentar lá, ficar passando pelos buracos. Não é à toa que você vê nos filmes antigos, os ratos passando, tem uns buraquinhos. Sim. Era comum. Então, a peste bubônica veio do roedor. Tinha um carrapatinho no roedor e trazia. Então, essa falta de higiene toda ajudou a lastrar. Lastrou, sim. E assim, eu lembro que assim que começou essa questão do Covid, vamos passar álcool, vão nas mãos, antes mesmo da máscara, né? Vamos ser higiene, né? Eu lembro que teve uma pessoa que falou pra mim, falou assim, olha, pelo menos uma coisa o ser humano vai aprender que é ter higiene. Porque, assim, pelo menos no início, todo mundo. Porque realmente tinham pessoas antes que não tinha essa questão de higiene, de lavar bem as mãos e tudo mais. E, assim, quando começou isso do Covid, foi o que todo mundo aprendeu. Então, quem é que não viu todo mundo lavando a mão direitinho, passando álcool em gel? Eu acho que Então, essa experiência do que já tinha passado, as pessoas ficaram mais atentas que prevenção simples, né? Porque se você fica isso. pensando assim, ah, é tomar remédio, é não sei o quê, não sei o quê. Não, é lavar as mãos. É Mas não pensa, né? pegar nas coisas, porque Mas assim, pensa nessa época, no 100, 200, mais de 200 anos atrás, isso aí. Como que você espalhar uma notícia para um continente todo? Como que teria que escrever? Hoje em dia, a tecnologia. Hoje em dia também tem um lado ruim no WhatsApp que espalha fake news até dizer chega, mas pelo menos essas notícias boas é notícias mais fácil isso. de espalhar, né? Realmente, se for parar para pensar assim, se tivesse começado isso do Covid, beleza, e não tivesse como avisar a população, e aí? Que, né? Talvez não estaria chegando aí nem perto da peste bubônica também, mas ia estar bem mais alastrado. Não, isso é verdade. Ainda outra, por exemplo, a minha tia recebeu uma mensagem no WhatsApp sobre a Covid. É assustador, falando bem assim, um áudio, e ela acreditou, ingênua, né? Porque às vezes